Olá, meus amigos. Eu resolvi gravar esse vídeo. Eu não estava planejando, estava com outros assuntos em mente, mas diante da necessidade, diante da importância, que se faz necessária esse vídeo, que eu vou tratar do tema os ídolos que nos impedem de adorar corretamente. É um assunto, às vezes, pouco pensado e refletido. Muito se fala de idolatria na igreja, nas músicas e até mesmo no mercado gospel, mas nós esquecemos de refletir sobre idolatria em nossos cultos, mas até mesmo em igrejas saudáveis pode haver idolatria, onde menos esperamos, se pararmos, refletirmos um pouco, encontraremos ídolos em nossos corações. Talvez nunca paramos para pensar nisso, nunca nos aprofundamos mais nesse assunto. Não somente em nossos cultos podem haver ídolos, muitas vezes os ídolos surgem em nossos corações. Recentemente eu ouvi uma pregação do pastor Ageu Magalhães que ele se aprofunda muito nesse tema, mas não é especificamente sobre os ídolos que vamos falar, tratando de cada um. Nesse vídeo vamos tratar dos ídolos que nos impedem de adorar corretamente a Deus. Muitas vezes nós esquecemos que idolatria não é somente aquilo que podemos fazer e moldar com nossas mãos, mas a Bíblia fala e destaca que é tudo que foi moldado em nosso coração. Calvino disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Então, uma fábrica fabrica em todo momento. Tem fábricas que ficam 24 horas ali funcionando. Então, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Muitas coisas que a gente acha que não é um ídolo, mas acaba se tornando um ídolo para Deus, quando Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando colocamos algo em primeiro lugar nas nossas vidas, seja um cônjuge, seja um familiar, seja o trabalho, aquilo tem se tornado um ídolo. A gente sabe disso, a gente está cansado de saber disso, mas a gente esquece. Mas eu vou tratar hoje de 6 ou 7 itens, se o tempo me permitir, que às vezes não damos tantas atenção. Tem um livro que fala A Origem da Idolatria, muito bom para você, se você quiser se aprofundar nesse assunto. Então a gente tem que saber que não é só as nossas mãos que fabricam ídolos, mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então eu deixo uma pergunta para você para iniciar esse vídeo, esse tema, Quais os ídolos têm nos impedido de adorar a Deus corretamente? É muito perigoso porque percebemos, por exemplo, o orgulho, a preferência, o estilo, tem se tornado ídolos que nos impedem de adorar a Deus corretamente. Mas, para iniciar, vamos começar com o que é ídolo. Então, ídolo é qualquer coisa que é colocada no lugar de Jesus. Então, o que possibilita adorarmos a Deus, a Cristo, através dele, através de Cristo nós temos acesso a Deus, e qualquer coisa que surja no caminho desse acesso, e nos impeça de adorar corretamente, principalmente em nosso coração, se torna um ídolo. Exemplo, reflita no seu coração se você se identifica com algum ou alguns desses temas. Eu digo por mim, eu tenho lutado com alguns desses ídolos que vamos falar hoje, especificamente que criamos na nossa adoração comunitária. O primeiro que eu quero falar, que eu destaquei aqui,
é a excelência musical, né? Coisas que são muito importante, uma coisa muito importante, muito relevante, mas por vezes pode se tornar um ídolo. Por exemplo, um ritmo, um instrumento que não está tão afinado, né? Talvez, se você conhece um pouco mais de música, você pode se identificar mais com esse ídolo, né? Um irmão que não está cantando tão bem, o som da igreja que não está tão regulado, talvez o som não é o melhor, é o mais antigo, né? E por isso você começa a torcer o nariz, né? Porque não está como deveria. Talvez se você estivesse fazendo, você faria um pouco melhor, né? E o seu coração, por causa disso, não vai adorar Jesus. Isso está te impedindo de adorar. Às vezes você acaba nem louvando ali, você está no culto ali, mas você não está com o seu coração totalmente disponível, né? Então, na adoração, primeiramente, a palavra do Senhor diz que vem do nosso coração. Temos que ter um coração grato, um coração sincero. Eu não estou dizendo, que fique bem claro, que a excelência musical não é importante. É claro que é, óbvio que é. Temos que nos dedicar com todas as forças, conhecimento, entendimento para a obra do Senhor, mas nós não podemos, né, deixar levar a excelência para assim não adorarmos, né, se não encontramos um ídolo. Se isso se tornar uma desculpa para não adorarmos, simplesmente por causa disso, é algo muito sério. Então, se você está deixando de adorar simplesmente porque a sua igreja não tem uma excelência musical, isso é algo muito sério. Você tem criado um ídolo no seu coração. A excelência musical tem se tornado um ídolo para você em seu coração. Mas aí você me pergunta, como resolver isso? Como eu posso resolver isso, Otávio? Então, converse com seu pastor, converse com o músico. Isso deve ser feito, é claro, é óbvio, com humildade, para servir a igreja e não simplesmente para não adorar, não simplesmente porque você não gosta disso. Entendeu? Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado para a excelência musical não se tornar um ídolo para nós, E essa excelência musical está diretamente ligada com o segundo ponto que vamos tratar, que é a preferência musical. Perceba que está tudo meio que ligado, Então, às vezes queremos aplicar as nossas preferências na adoração comunitária, Nossas músicas preferidas têm que estar lá na adoração comunitária. Aquele solo de guitarra precisa estar lá, aquela música bíblica, aquela playlist do meu Spotify, do meu celular, tem que estar no culto, A igreja, parece que o culto, eu não cultuei a Deus se não tiver aquela música, E como que você lida com isso? A música tem que servir a igreja. A adoração comunitária transcende as preferências, Então a nossa preferência musical, não pode se tornar um ídolo para nós, Se você gosta desse tipo de música, mas a sua igreja tem outro tipo, ou não repete, isso não pode se tornar um ídolo, e muitas vezes tem se tornado um ídolo a preferência musical do indivíduo. Mas a igreja não é somente o indivíduo, a igreja é o conjunto de pessoas, E a música tem que servir toda a igreja. A igreja existem crianças, jovens, adultos, pessoas mais de idade, anciãos, Então, a adoração ou a preferência musical transcende, essa preferência individual. Nós não podemos deixar a preferência musical se tornar um ídolo para nós. E muitas vezes
Eu digo isso com certeza, muitas vezes a nossa preferência musical tem se tornado um ídolo em nosso coração. Reflita, meu irmão, considere isso consigo, né? Que a preferência musical também não se torna um ídolo, né? Tratamos já da excelência musical e também a preferência musical. Outra coisa muito importante, você vai concordar comigo, que muitas vezes tem se tornado um ídolo, né? A habilidade homilética. Mas o que é isso, Otávio? O que é isso? Não é todo pastor, todo pregador que vai ser um apóstolo Paulo, um João Calvino, um Dr. Martyn Lloyd-Jones, George Whitefield, né? Um pregador mais recente, Paul Washer, John Piper, né? Quem nos dera que nossas igrejas tivessem excelentes pregadores, né? Isso seria excelente para a igreja, né? Não para o nosso ego, né? Pois os pregadores que se esforçam no estudo, se aprimoram, se dedicam, né, a uma vida de oração, primeiramente, para entregar melhores sermões para a sua igreja, melhores estudos, né? Mas a realidade, né, dos nossos dias é diferente, né? Tem igrejas grandes que possuem vários pastores, né? Sobram membros para atividades, mas tem igrejas menores que o pastor é sobrecarregado com atividades, com afazeres, né? E isso, não que isso é uma desculpa para o pastor, mas tem pastores que têm, né, o tempo de sobra para se dedicar a isso, né? Mas algumas vezes não, né? E também, né, muitas vezes o jeito que o pastor fala, né, o jeito que o pregador fala, mais calmo, mais agitado, mais carismático, né? Muitas vezes nós ficamos comparando os nossos pastores com os pastores que nós vemos na internet, né? Os famigerados youtubers, né? Mas esquecemos que eles não são, né, os pastores que estão no nosso dia a dia, né? Vivendo, conhecendo as nossas lutas, as nossas dificuldades, nos ajudando, nos aconselhando e até mesmo orando por mim e por você. Esquecemos disso. E por vezes isso tem se tornado um ídolo e tem impedido você de adorar verdadeiramente a Deus durante a pregação. Considere que você não adora a Deus somente quando você está orando e quando você está louvando a Deus nos louvores, porque na pregação você também está adorando a Deus. Ali a palavra de Deus está sendo ensinada, explicada, né, exposta. Então, se você simplesmente acha o seu pastor um pastor fraco, né, e isso te impede de adorar corretamente, isso tem se tornado um ídolo para você. E o pior, você simplesmente determina isso, né, que não é do jeito que você gostaria, porque ele não é tão animado, ou ele é muito calmo, ou ele fala muito rápido, né, ou ele grita muito, fala muito alto, né, mas se isso te impede de ouvir a pregação, a verdadeira palavra, né, se a palavra verdadeira, fiel às Escrituras está sendo exposta ali, isso te impede de adorar, né, você não liga para esse pastor, você não gosta, né, do jeito dele, você tampa os ouvidos para a pregação dele, eu tenho uma notícia triste para você, né, preocupante. Você está diante de um grande problema, né? E isso, infelizmente, acontece muitas e muitas vezes. Se pararmos para pensar, conhecemos alguém assim, ou até mesmo nós mesmos, né? Fazemos isso, né? Se você conhece alguém, manda esse vídeo para alguém,
né, para essa pessoa, para que ela considere também que muitas vezes, né, estamos comparando, e até essa habilidade homilética, né, do seu pastor, o estilo do seu pastor, né, tem te impedido de adorar. Isso tem se tornado um ídolo na sua vida, né? Eu não estou falando, né, que pastores simplesmente não se preparam. Eu não estou falando isso, né? Seja sincero com você mesmo, né, que deveriam, né, se preparar, orar, estudar, né, trazer estudos do Evangelho, estudos da Bíblia, o que Deus tem para dizer para o seu povo de fato em uma pregação. A mensagem de Deus, né, para o seu povo, eu estou falando do pastor, não estou falando desses pastores negligentes, eu estou falando do pastor fiel, né, que mesmo com uma palavra simples, né, mesmo com um vocabulário simples, prega o verdadeiro evangelho, né? Você não pode, né, mesmo que ele não seja pós-graduado, tenha mestrado, doutorado, né, mas se ele sabe pregar Jesus fielmente e pregar toda a Escritura, você não pode jamais tornar esse pastor um ídolo, simplesmente porque ele não prega do jeito do seu estilo. E o meu pastor não tem mestrado, doutorado, né? Então eu prefiro ouvir os pastores da internet, eu só vou no culto no dia de ceia, né? Porque eu simplesmente não gosto do estilo de pregação do meu pastor, né? Cuidado, isso tem se tornado um ídolo no seu coração. Reflita isso, considere isso. É claro que nós temos as nossas preferências, mas preste atenção, se o seu pastor prega fielmente a palavra de Deus, se seu pastor prega fielmente Jesus, se ele prega fielmente o Evangelho, adore a Deus, ouça a palavra de Deus, ouça a pregação. É o momento do culto que Deus fala com o seu povo. É o momento do culto que Deus fala com o seu povo, que a palavra de Deus é ensinada, é explicada, é exposta, né? Então, quando ouvimos a pregação, nós também adoramos. A pregação, a igreja também adora, né? Pois a igreja, junta em um só espírito, ouve a voz do próprio Deus, pois a pregação fiel, a palavra de Deus, é também a palavra de Deus. Ela está sendo fiel à Bíblia, à palavra de Deus. Então, isso é um ato de adoração a Deus. É um elemento de culto. A oração, a ceia, o batismo, a leitura, a pregação da palavra, a música, são elementos de culto ali, né? Então, atente a isso, atente que suas preferências não sejam um motivo para você não adorar. Não seja um motivo para você não adorar. Como nós falamos lá no início, a excelência musical, a preferência musical, a preferência então do pastor, né? Senão, tudo isso tem virado ídolos em seu coração. E Jesus, muitas vezes, trata disso, ele trata a questão, primeiramente, espiritual, né? Então, ele muitas vezes conhecia o coração daqueles que o acusavam, muitas vezes não, sempre, ele conhecia o coração daqueles que acusavam, por isso que ele tratava dessas condições. Então, considere se o seu pastor, não prega como você gostaria, não é o pastor que você gostaria. Talvez não é nem culpa do pastor. Ele está ali pregando fielmente a palavra, mas você colocou ele no lugar onde ele não deveria estar. E ele virou um ídolo para você, né? Então, considere isso, que muitas vezes, né, o seu pastor pode
está se tornando um ídolo para você, né? Mas na questão negativa, de você não estar ouvindo a palavra de Deus, não está prestando atenção, não está dando a devida reverência à pregação, justamente porque você tem colocado o seu pastor no lugar onde ele não deveria estar, né? Então, partindo para o quarto ponto, né, que a gente pode tratar, né, que eu separei aqui, seria a criatividade. Criatividade. O que é a criatividade, Otávio? Qual é o estilo da sua igreja? Isso principalmente acontece quando você pode ter mudado de igreja por algum motivo, né? Ela é mais tradicional, ela é mais contemporânea. Entenda que eu não estou caminhando aqui eu estou tratando de igrejas que são de fato cristãs, né? De fato bíblicas, né? Que apesar das diferenças, das preferências, elas vão continuar sendo bíblicas, porque os elementos essenciais eles estão ali, né? Então elas são de fato bíblicas, porque se os elementos não são aplicados fielmente, né? Se eles são aplicados fielmente, essa igreja é de fato bíblica. Mas apesar, né, das preferências, a forma de se comunicar dessas igrejas, que ela não se torne um ídolo para você. Quando talvez você não esteja na sua cidade, você esteja em alguma viagem, você vai visitar uma igreja, se você não seja impedido de adorar, né, que você não crie barreiras, se a igreja é de fato bíblica. Se a igreja é de fato bíblica, não crie barreiras, que isso não seja um impeditivo para você não adorar. O Evangelho de Deus sempre vai ser uma novidade, sempre vai ser uma boa nova, a melhor mensagem, se o Evangelho de Deus está ali. Isso deve provar nossas preferências, mas se a igreja estiver desvirtuada do Evangelho, né, e eu estou sendo impedido de adorar porque Cristo não está ali presente, porque a palavra de Deus não está ali presente, é diferente. Mas se Cristo está ali presente, essa igreja pode ter as músicas que não são da minha preferência, nem a pregação que eu gostaria, mas ela é uma igreja de fato bíblica. Te digo uma coisa, meu irmão, adore. Adore, porque as preferências não podem impedir você de adorar, ok? Então a criatividade também pode se tornar um ídolo. Essa questão da igreja ser mais tradicional, mais contemporânea, um pouco mais animada, um pouco mais calma. Então cuidado, meu amigo. Então essa questão pode se tornar de fato um ídolo. Outra coisa muito polêmica, né, partindo para o quinto ponto, né, que nós vamos tratar, né, que é muito polêmica, né, são as nossas experiências. Nós vivemos um tempo que muito se fala da atmosfera da adoração, né? Você já ouviu isso, sobre se viver uma experiência, mas infelizmente nós somos deixados levar por nossas emoções muitas vezes. Nós deixamos o racional de lado, nós deixamos o nosso racional de lado e colocamos nossas emoções no topo. O nosso racional é ficado de lado e colocamos nossas emoções no topo. A gente decide que em nosso coração, de onde vêm os ídolos, como eu já citei a frase de Calvino, que é a fábrica de ídolos, é que vem as nossas emoções. E o que importa é o que eu sinto. E isso que vai ditar se Deus está ali ou não.
Cuidado que isso é um grande risco para você estar colocando as suas experiências como ídolos que vão te impedir de adorar a Deus corretamente. A palavra do Senhor diz que nosso coração é enganoso. Eu já disse que Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e você pode estar sendo enganado por suas emoções. Existe aquela frase de boas intenções, o inferno está cheio, e é uma verdade. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17:9. Abra sua Bíblia aí, ou depois você abra e verifique se eu estou errado. Que a palavra do Senhor diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, meu amigo, meu irmão, não são as experiências que devem ditar a sua adoração. Quantas vezes o coração engana a você mesmo? E olha o que as Escrituras dizem também em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. Veja que a palavra do Senhor não pode errar, né? Então, enganoso é o coração, guarde o seu coração, né? Então, não é um cabelo arrepiado no braço, não é as famosas borboletas no estômago, né? O frio na espinha, né? Que vão dizer se Deus está presente ali ou não. Uma vontade de chorar, né? Isso não quer dizer nada, né? Corra desse tipo de pensamento. Mesmo que você não esteja sentindo nada, Cristo está de fato ali. Isto é bíblico, a palavra de Deus nos diz, né? Eu fico indignado quando eu já vi isso em algumas igrejas, né? Tem pessoas que dizem, né? Quando o pregador diz: eu estou vendo anjos aqui voando, né? A igreja vai à loucura, né? Eu estou vendo o céu aberto, aquelas coisas que ouvimos aí em algumas igrejas, né? Mas esquecem que Cristo está ali presente. Então, o que é mais importante, anjos, né, ou Cristo? A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Ele anda no meio das igrejas, Ele está no meio das igrejas, Ele está em nosso culto. Cristo está de fato em nosso culto. Deus está ali presente. Isso que é maravilhoso do culto cristão. O culto de fato cristão. O culto bíblico. Então, Cristo está de fato ali presente. Mesmo que você não sinta nada, Ele está ali. E quantas vezes, seja sincero, se você tem um tempo maior de cristianismo, né? Seja sincero, quantas vezes nós não sentimos nada, né? Não estamos tão próximos de Deus como deveríamos estar, né? Mas mesmo assim, Deus está ali presente, Jesus Cristo está ali presente, né? A atmosfera que você procura é a palavra de Deus, que afirma que Deus está ali presente. Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que suas experiências não ditem o rumo da sua adoração. Se você esteja num dia que você não esteja sentindo nada, né, que isso não impeça de você de adorar, né? Se existe uma atmosfera, ela é o povo de Deus reunido, né? O povo de Deus reunido juntos em um só coração e um só espírito, louvando ao Senhor, cantando da melhor forma que puder, orando, entregando os corações
confessando os pecados, ouvindo a palavra de Deus, suplicando ao Senhor que não saiamos da mesma forma que entramos durante o culto, que saiamos diferente depois de ouvir a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela transforma e tira qualquer resquício do nosso antigo coração de pedra. É verdade? Não é verdade? Né? Ele tira nosso antigo coração endurecido, né? E somente a palavra de Deus molda, e somente ela tem poder, somente ela deu vida a mim, a você e a todos nós. Então as experiências são enganosas, mas considere que eu não estou dizendo que as emoções não são importantes, nem que o nosso culto não deve ter emoções. Eu não estou dizendo isso. Eu vou repetir, né, que isso fique claro. Eu não estou dizendo que as emoções não são importantes, nem que nossos cultos não devem ter emoções, né? Não estou dizendo isso. Como não se emocionar, né? Como não se emocionar com o Evangelho de Deus, a obra de o Evangelho, a morte na cruz de Cristo. Como não se emocionar, né, com a ceia, num dia de ceia, né? Nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos filhos, né? Então não tem como não se emocionar com isso, né? Emoção faz parte do culto cristão. O ponto, né, que tem que ficar claro é que isso não deve nortear a nossa adoração. Temos que equilibrar o nosso racional, né? E isso, né, muitas vezes acontece muito com as músicas, né? A música mexe muito com o nosso emocional, por isso deve ter um equilíbrio, né? Por isso as nossas experiências não podem se tornar um ídolo que nos impeçam de adorar. Porque se aquele dia que você não estiver sentindo nada, né, às vezes por qualquer motivo, você não esteja sentindo nada, você não vai adorar a Deus. Mas são nesses momentos que nós deveríamos adorar muito mais. Nesse momento, porque Deus disse que estaria conosco, jamais podemos nos esquecer disso. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. As experiências não podem ser ídolos impeditivas para a nossa adoração. Considere isso. Essas coisas em si não são ídolos por si só. Somos nós que transformamos esses presentes do Senhor em ídolos. Que fique bem claro. Essas coisas que eu estou tratando não são ídolos em si, né? Mas nós, em nosso coração, transformamos esses presentes do Senhor em ídolos, porque o nosso coração é mau. A gente pode estar tirando essas coisas do seu propósito, né? Então é isso, né? Eu passar para o sexto ponto, né? Vamos nos caminhando para o final. O vídeo até está ficando um pouco maior do que eu gostaria, né? Mas o sexto ponto que eu gostaria de tratar é a liturgia, né? Às vezes mais tradicional, né? Ela é muito relacionada aos elementos. Por exemplo, né? A minha igreja bate palma no início do culto, no final do culto. Acontece, a minha igreja bate palma, a minha não bate. A minha igreja no início do culto faz isso, a minha não. A minha igreja no final do culto faz isso, aquela igreja não faz. Muitas vezes essas coisas, né, ao invés de mostrar a diversidade, né, do nosso povo, do povo de Deus, os limites onde os elementos de adoração estão presentes, né, tem se tornado ídolos. A liturgia tem se tornado um ídolo em nosso coração, mas não é do jeito e a quantidade do que eu gosto, né? Então a liturgia que eu criei como preferência minha,
é mais um ídolo que surgiu ali, né? Formas práticas e essenciais para a nossa adoração, isso não deve se tornar um ídolo jamais, né? Por exemplo, se você gosta de bater palma e a sua igreja não bate palmas, simplesmente por preferências, respeite, né, isso, né? Ou se a igreja bate palmas e você não gosta de bater palmas, respeite isso, né? Que isso não seja um impeditivo para a sua adoração. Ou ao contrário, né? A palavra de Deus, né? Como eu já disse, ao contrário, se você não gosta e a igreja gosta, é que isso não seja um impeditivo, né? A palavra do Senhor nos diz que em Salmos, né, as palmas são um instrumento, né, para louvarmos, adorarmos ao Senhor, que isso não seja um impeditivo. Digo novamente que isso não seja um impeditivo, que isso não torne um ídolo para você, né? Então, a igreja ali cantando no canto congregacional, né? A igreja em uma só voz, louvando ao Senhor, que isso, né, palmas ou algum instrumento não seja um impeditivo, né? Eu deixo a pergunta para você, né, que na liturgia da sua igreja, o que na liturgia da sua igreja tem te impedido, né, de você de adorar? O que você não gostaria, né, que tem te impedido de te adorar, você de adorar? Eu não estou falando aqui de elementos que estão dentro dos limites bíblicos, ok? Eu não estou falando isso. Os elementos bíblicos para o culto cristão. O que de fato, né, estou falando o que de fato que tem no seu culto, né, que por não tenha impedido você de adorar, né? Quais são os ídolos que têm impedido você de adorar? Porque a cada domingo, toda vez que nos reunimos, né, como igreja, né, nós temos uma oportunidade única, né, domingo após domingo, de adorar e glorificar ao Senhor, pois é impossível ser uma igreja sozinhos, né, uma igreja na sorveteria, né, assistindo o culto do celular, né, ou igreja dentro do seu carro, assistindo o culto online, ou da sua casa, né? Se você poderia estar presente, você simplesmente não vai, né? Você prefere estar sozinho, ou até mesmo por preguiça, né? Porque você sempre arruma desculpas, né, para a sua agenda, né? Deus nunca está em primeiro lugar na sua agenda, né? Então você sempre arruma desculpas, né, para isso. Adorar a Deus não é adorar sozinho. Eu não estou falando que não exista a adoração como em casa, né, a oração também, a oração particular, né, mas a igreja é o povo de Deus reunido. Você não vê Deus chamando um indivíduo de igreja, né? Você não vê isso de igreja, de meu povo. Você vê Deus chamando uma multidão, vários indivíduos, Deus chamando ele de meu povo, de minha igreja, né? A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. E quando nós estamos como igreja, a gente tem que esquecer, né, um pouco as nossas preferências. Eu sei que isso é difícil, né, mas nós temos que pedir, né, a Deus, né, que nos ajude, pois as nossas preferências muitas vezes têm nos impedido, né, de adorar a Deus como deveria, têm se tornado ídolos, né, e temos que focar no que mais importa. Preste atenção. Temos que focar no que mais importa, que é adorar a Cristo, aprender mais de Cristo, aconselhar nossos irmãos através de Cristo, nos deixarmos sermos transformados pelo poder da palavra num culto. E assim, quando nós vemos pessoas novas entrando na igreja, né,
nós vemos o agir de Deus trabalhando, o reino de Deus crescendo, né? E muitas vezes temos deixado coisas nos impedir de adorar a Deus fielmente, né? Você só adora quando o culto é do jeito que você quer. Se você só adora quando o culto é do jeito que você quer, quando a liturgia é do jeito que você quer, se você é um tradicional, você não consegue adorar quando não toca a sua música preferida, a música que você gostaria de ouvir, o hino que você gostaria de ouvir, o ritmo que você gostaria de ouvir, você não gostou daquele toque da bateria ou qualquer outra coisa, ou simplesmente não é o pregador que você acha que iria pregar aquela noite, né? Isso acontece muitas vezes quando a igreja tem vários pastores, né? Isso deveria ser um presente, né? Que é excelente para a igreja, né? À medida que a igreja vai crescendo, existe uma necessidade de ter vários pastores, né? Porque não é saudável, né, uma igreja, né, que tenha muitos membros e não que existe uma quantidade correta para isso, mas você imagina, né, o pastor tem vários afazeres, né, aí você precisa conversar com o pastor, pedir um aconselhamento, e ele só vai ter tempo para você daqui um mês, né? Porque na segunda-feira ele já vai conversar com fulano, na terça-feira com fulano, quarta, quinta, e quinta tem culto, tem que preparar, né? E o pastor, é claro, tem que ter o tempo dele de oração, de meditação, de estudo da palavra, né? Mas aí sua igreja tem 1000 membros, né? E tem um pastor, você vai conseguir falar com ele só daqui a um ano, né? Então, né, isso não deveria ser algo ruim, né? Nós vemos lá em Atos, né, e que a palavra do Senhor diz que promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, né? Então, presbíteros tem lá em Atos, né? Senão, muitas vezes nós vemos aí uma igreja que só um pastor já está entrando ali numa síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento profissional ali, né? Exaustão extrema, né? Porque ele não está conseguindo conduzir a sua igreja sozinho. Então ele já está entrando numa síndrome ali, né, de esgotamento, né, de responsabilidade, ainda mais, né, nesse tipo, né, de ministério, que é o ministério pastoral, que é de extrema responsabilidade, né, que é claro uma dádiva, mas é de extrema responsabilidade. Aqueles que se dedicam, né, realmente, que são fiéis, né, têm esse temor a Deus, né, porque eles não estão conseguindo, né, conduzir a igreja sozinho, né? Se existe uma equipe pastoral, né, vários pastores para ajudar a condução da igreja, é diferente, né? Então a gente vê que isso é bíblico, né, uma igreja ter vários pastores, porque ali quando Moisés constituiu diversos líderes para ajudar, né, ele quando julgava o povo, quando aconselhava o povo, atendia à demanda do povo, né, ele estava se desgastando, né, e ele ouviu o conselho do seu sogro, né, e consultou a Deus, e Deus achou de bom grado, né, essa constituição de várias pessoas para ajudar na liderança ali do povo de Deus, que era muito grande, que havia crescido muito. Então, nessas igrejas, se você é de alguma dessas igrejas, né, que tem vários pastores, né, se você deixa de ir na igreja quando não é o seu pastor favorito que vai pregar, né, lembre-se que se aquele que vai pregar, né, ele prega fielmente a palavra, ele expõe fielmente a palavra, é o evangelho que está sendo exposto ali, né, que isso não seja um impeditivo de você adorar a Deus, né, jamais, né? Então, mais uma vez eu lhe pergunto, o que tem impedido você de adorar a Deus? Como já tratamos, se é a excelência musical, se é a preferência musical, se é a habilidade homilética ali, as suas preferências do pastor, se é a criatividade da sua igreja, o estilo da sua igreja, se é a sua experiência, né, a atmosfera de adoração, porque
eu já disse, tem dias que você não vai sentir nada, né? Se é a liturgia, porque se você não está adorando, se você está colocando esses ídolos no lugar que eles não deveriam estar, né, você está criando ídolos, né? Cristo, Jesus Cristo, é o caminho da nossa adoração. Ele trilhou esse acesso para Deus direto ao trono da graça. Nós não tínhamos esse caminho, né, direto a Deus, mas na sua morte, quando o véu se rasga, né, ele criou ali o caminho direto ao trono da graça. Então nada deveria nos impedir de adorar a Deus. Nada. O culto, meu irmão, eu já disse isso, eu não lembro para quem, mas eu estava comentando esses dias, né? É algo tão incrível, né, que Deus proclama o culto para a adoração dele mesmo, né? Mas ao mesmo tempo que nós adoramos a Deus, é nós que somos beneficiados. Deus é tão gracioso e misericordioso que num culto que é para Ele, nós é que adoramos e somos beneficiados. Ele nos santifica, Ele nos trata, Ele nos molda, Ele nos ensina de diversas maneiras no culto. O culto que é para Deus, nós que somos beneficiados. Isso que é incrível no culto. Por isso que nós não podemos deixar, né, esses ídolos, que não são ídolos em si, eu já disse isso, que não são ídolos em si, que nos impeçam de adorar a Deus fielmente, corretamente. Então, já partindo para o final, né, o que tem impedido, né, de você estar em comunhão com Deus no culto, também durante a semana, né, muitas vezes o próprio culto de domingo também tem se tornado um ídolo, porque a gente só acha que nossa comunhão com Deus é só de domingo. Lógico que domingo é o ápice da nossa adoração, é o ápice da nossa vida cristã, mas o que tem te impedido também de adorar a Deus durante a semana, né? Quais são as desculpas que nós criamos, às vezes para nós mesmos, né? Quais são as preferências que nos impedem de adorar a Deus verdadeiramente? Então, né, quando tratamos essas coisas que são boas, mas que são criadas por Deus, que nos impedem de adorar verdadeiramente porque a fazemos delas ídolos, né? Isso eu quero que fique bem claro, por isso que eu estou repetindo, né, para você, que isso, depois que você assiste esse vídeo, que se você tem algum ídolo desse em seu coração, que você tem pecado, que você tem errado em algum desses pontos, que você considere e que você comece hoje mesmo a tratar, né, desses ídolos, que no próximo domingo eles já não te impeçam de adorar a Deus verdadeiramente. Né, que é a excelência, né, o primeiro que a gente conversou, que é a excelência musical, né? Claro, que fique bem claro, né, que nós devemos buscar a excelência musical. É claro, eu não deveria nem estar falando isso, né, mas é claro, mas que fique bem claro, que nós devemos buscar a excelência musical, mas que por vezes, quando não atingimos essa excelência, que isso não impeça você de adorar a Deus, né? A nossa preferência musical, né, do nosso estilo musical não impeça você adorar a Deus, né? A questão ali de habilidade homilética dos seus pastores, as suas preferências, né? Pare de comparar, né, os pastores de youtuber, pastores famosos com os pastores da sua igreja, né? Eu já gravei até um vídeo recentemente, se você voltar um pouco aí nos vídeos do canal, você vai ver. Se você ora, né, por seu pastor, né, a gente deve orar por nosso pastor, para a pregação do nosso pastor. Assista o vídeo, é um vídeo curto, mas que faz a gente pensar ali, né, que muitas vezes não fazemos isso, não oramos por nossos pastores, né, que isso tem nos impedido, né, essa comparação que fazemos, né?
a criatividade da nossa igreja, as experiências, a atmosfera de adoração, porque tem dias que nós não vamos sentir nada, eu já disse isso, né? E a liturgia, por fim, a liturgia, né? Que a liturgia deve ser assim, né? Não que a liturgia em si seja um ídolo, mas o tipo de liturgia, se os elementos bíblicos estão ali presentes, né? Isso já é mais que suficiente para uma adoração verdadeira. Então, todas as vezes que nos reunimos, que nos lembramos do que é mais importante, que a gente foque no que é essencial, né, que é adorarmos a Deus juntos como igreja, né? Então, comente aí se você gostou do vídeo, se você gostaria de mais vídeos, né, sobre a teologia da adoração. É um tema que eu estou estudando atualmente. Não que eu estou estudando somente ele, né, mas estou ainda, né, não me aprofundei, mas eu resolvi gravar esse vídeo que eu achei de extrema importância, que muitas vezes, né, nos pegamos criando, né, transformando essas bênçãos de Deus em ídolos. Como eu disse, eu não estou isento, ninguém está isento de fazer isso. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus para que Deus me ajude, né, também nesses itens. Então comente aí se você gostaria ou algum outro tipo de vídeo. Que Deus te abençoe, que o reino de Deus, né, avance a cada dia mais, que o Senhor Deus, o Senhor Jesus receba a glória somente para si. Deus abençoe e um forte abraço.